Seguindo com a nossa aula, então a gente na lição número 1, a gente falou sobre os evangelhos. É assim, nós estamos um pouquinho atrasados com as lições, então eu vou dar uma resumida hoje, tá? Em duas lições. Como a lição dos evangelhos é uma lição um pouquinho mais curta, que quem está na EBD conhece bem os evangelhos, dei uma resumida, mas ficou bem interessante, tá bom? Então a gente está com duas lições hoje. Então falamos sobre os evangelhos, a gente já, explanou que são os quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O significado de evangelho, que quer dizer boas novas, as boas novas. Falamos sobre o evangelho traz o reino de Deus, através de Jesus. A escolha dos discípulos, que ali ele começa a escolher os discípulos. Fala sobre a vida de Jesus. Mateus fala do Cristo, do que se cumpre a profecia. Marcos fala do Cristo como servo. Lucas fala do Cristo como filho do homem. João como filho de Deus. A mensagem dos evangelhos é arrependimento, vida cristã, salvação, remissão e vida futura. A divisão dos evangelhos, que são os três primeiros, que são sinóticos, que são textos parecidos, textos similares, mas tem bastante coisa ali que você pode tirar ali, que você vê que esse teve uma visão, aquele teve outra visão do mesmo assunto. João, que faz o relato de Cristo como filho de Deus, mas ele traz um Jesus Deus, Fala ali como Jesus Deus, então ele cita muito o eu sou. Agora nós vamos pegar a panorâmica dos sinóticos, tá? Mateus, que é o primeiro, ele era um cobrador de impostos. O que era um cobrador de impostos na época? Era uma das profissões mais desprezadas que tem. Era terrível, ninguém gostava de cobrador de impostos. E Mateus era um cobrador de imposto. E ele foi uma testemunha ocular, ou seja, ele presenciou tudo. Ele foi chamado e ele começou a acompanhar. Então ele viu todos os milagres, ele acompanhou tudo isso daí. Ele mostra Jesus, ele traz Jesus não só assim de uma forma sobrenatural, mas também ele mostra um pouquinho do Jesus filho de Davi, que tem a sucessão ao trono. Então ele pega ali a genealogia de Jesus através de José. Mesmo através de José ou através de Maria, Jesus vinha da descendência de Davi. Então ele tinha direito ao trono, dos judeus. Mas ele mostra ali na sua genealogia, nos primeiros versículos, ele traz a genealogia de Jesus, mostrando que Jesus descende de Davi. Então ele tem direito ao trono, O conteúdo de Mateus é a genealogia, e ele fala muito dos discursos de Jesus a céu aberto. Então ele mostra muito ali as pregações de Jesus, os ensinamentos de Jesus a céu aberto. E ele também relata 20 milagres de Jesus. Ele relata ali 20 milagres de Jesus. Então você vê como cada um dos evangelhos tem a sua visão do mesmo assunto. Depois nós vamos para Lucas. Como eu falei, Lucas é assim um dos evangelhos que eu mais gosto, porque ele traz ali detalhes da crucificação, detalhes do ser humano. Ele foca bem isso. Lucas, ele era um médico. E não só um médico, ele era também um historiador. Você vê em Lucas o detalhe interessante que ele andava com Paulo, provavelmente ali até, medicando Paulo, trazendo a medicina para Paulo. Então você vê que Lucas era uma pessoa muito bem instruída, muito bem formada, e como historiador também. Então Lucas não presenciou, Lucas não viu essas coisas todas. Então ele não era uma testemunha ocular, mas ele foi fazer a entrevista, ele foi fazer a sua parte histórica com quem viu, com quem presenciou. Então ele entrevistou, foi buscar com alguém e ele pegava esses detalhes mais interessantes.
Lucas escreve para Teófilo. Teófilo, né, era uma pessoa muito bem sucedida na época, que pediu para que ele fosse fazer esse levantamento desse evangelho, né? E Lucas traz ali Deus como filho do homem. Então, em Lucas, Jesus como filho do homem. Jesus sangra, Jesus tem dores. O sofrimento de Jesus na cruz, relatado por Lucas, é bem mais detalhado do que nos outros. Por quê? Pela sua visão médica, né? Então ele veio, ele mostra tudo isso e ele revela o amor de Deus para os homens. Ele começa a relatar, né? Jesus, um homem amoroso, né? Um Deus amoroso para com os homens. Então ele vem ali e mostra, né, para a humanidade, o Evangelho de Lucas é para mostrar para a humanidade como Jesus era amoroso, né? A temática dele é plano de salvação, né? De Lucas é plano de salvação, ou seja, ali você vai entender o plano de salvação. Olha, gente, todo crente ele precisa entender o plano de salvação. Mas aonde eu acho isso, gente? Se você jogar no Google plano de salvação, se você perguntar para o seu pastor, se você entenda o plano de salvação, aceitar Jesus como o único suficiente Salvador, né? Para que você tenha a salvação. Único e suficiente, ou seja, único porque é só ele e não precisa de mais nada e nem mais ninguém para a salvação. Único e suficiente Salvador, né? Não precisa sacrifícios, não precisa de mais nada. Aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Então você precisa entender o plano de salvação. Fala da bondade de Cristo, tá? Fala de Cristo, o bondoso, e dá ênfase às orações de Jesus, né? Então você vê ali, Lucas, dando bastante ênfase às pregações de Jesus. Então se você pegar, você vê nos seus detalhes, Lucas detalhando, né, as orações de Jesus. Por isso que você não deve pensar assim, não, eu já li Mateus, e por ele ser igual, não preciso ler Lucas. Não. Você vai pegar os detalhes de Lucas, você vai ver que são diferentes dos detalhes de Mateus. Então leia, gente, leia os evangelhos. Se você pular os evangelhos, não entender o que está nos evangelhos, você não vai entender o Novo Testamento, né? E o Velho Testamento, talvez para você seja bem interessante, mas você entendendo o Velho Testamento, você tem que ler o Novo Testamento, os 4 evangelhos. E agora Marcos, ou João Marcos também, né? A gente fala muito de Marcos, mas o nome dele era João Marcos. Esse é o mesmo que viajou com Paulo nas viagens missionárias. Ele viajou ali com Paulo, né? Nós vemos ali na primeira viagem de Paulo, depois ele deserdou, depois ele voltou de novo, mas é o mesmo João Marcos, ou Marcos. Ele não andou com Cristo, tá? Ele não era um dos discípulos, mas ele viu algumas coisas. Ele morava por ali nas cidades que Cristo passava e ele viu algumas coisas que aconteceram. Então, ele tem tanto algumas visões que ele viu, que ele presenciou, mas a maioria ele fez como Lucas. Ele foi fazer as entrevistas, foi perguntar, foi estudar, foi fazer, né, a biografia de Jesus, tá? Marcos, ele escreve muito para encorajar os cristãos, muito para encorajar ele, porque foi logo depois da morte de Pedro, né? E ele viu ali o sofrimento e ele viu que muita gente estava debandando, então ele escreveu o evangelho para chamar o povo, né? Para encorajar que mesmo no sofrimento existe a salvação, existem as bênçãos de Deus mesmo no sofrimento. Ele tinha um intuito evangelístico, ou seja, escrever para alcançar o mais distante possível os corações dos que estavam distantes. Então era um evangelho, né, evangelístico mesmo, ou seja, buscar almas, buscar bem para fora, sair um pouquinho, né, daquele quadradinho ali que estava e buscar bem mais distante. A ênfase dele, né,
ele dá muita ênfase a 18 milagres diferentes de Jesus. Ele relata ali 18 milagres de Jesus. E ele fala muito das parábolas. Então você pega ali as parábolas, tem o rol das parábolas, você vê ali. Como, né, Lucas dá muito ênfase às orações, Marcos ele enfatiza bem as parábolas. Então, para você ver, não pule os sinóticos, leia os sinóticos, porque aonde você vai ler sobre as parábolas com mais clareza? Em Marcos, tá bom? Então ele fala ali de 5 parábolas, e a palavra que ele mais usa, olha que interessante, é o imediatamente. Né? Ele usa bastante essa palavra, imediatamente, ele foca bastante isso daí, porque que Jesus era o Deus de agora, o Deus do já, tá bom? E ele mostra muito Jesus como servo, né? Ele mostra Jesus como servo, e a palavra dele é ide, né? Tanto que esse é um evangelho evangelístico, então o id em Marcos, ele é muito assim notado, muito destacado. Para quê? Olha, estou escrevendo aqui e levo o mais longe possível para os cristãos ou não cristãos que estão longe saber que não vai sofrer. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, não é mesmo? Então, Marcos deixa isso bem claro. Então, esses são os sinóticos. Sinóticos porque são iguais, né? Mas com algumas nuances diferentes, porém, cada um escrevendo a sua visão. A mesma visão que Lucas teve, Marcos teve, Mateus teve, mas cada um com a sua ótica, não é mesmo? Entendeu? Então vamos, né, entender que nós não podemos deixar de lado nunca os evangelhos, tá bom? Amém? Deus abençoe meus irmãos. Lembre-se, oramos um pelos outros. A igreja está passando uma peleja muito grande ultimamente. Estamos precisando nos agarrar cada vez mais com Cristo, né? Pedir para que tudo isso passe. Nada está fora do controle do nosso Senhor. Porém, nada nesta vida, né? A gente tem que deixar de levar aos pés dele. Levamos os nossos sofrimentos, levamos as nossas orações, as nossas petições para Cristo. Pedir para que ele passe logo, né, do nosso Brasil, do nosso mundo, essa pandemia, essa peste, né? E pedir para que ele nos abençoe cada dia mais. E conforte muitas famílias que estão perdendo seus entes queridos. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos, Senhor, para que o Senhor continue a nos abençoar, Senhor. Senhor, estenda suas mãos sobre nós, Senhor, e nos guarda debaixo das suas asas. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por poder, Senhor, fazer parte, Senhor, dos que estão contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Espero o mais cedo possível estar todos juntos, tá? Um abraço. Tchau, tchau.